Estamos de volta no Jornal da Costa Norte, aqui ao meu lado no estúdio, o padre Marcelino Elias de Macedo, que é vigário-geral da Diocese de Parnaíba, e a gente vai falar justamente sobre a campanha da fraternidade que foi lançada ontem, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Boa tarde, padre Marcelino. Boa tarde, Helder. Boa tarde aos telespectadores da TV Costa Norte. É uma alegria poder estar aqui para conversar com você, com a comunidade, sobre a campanha da fraternidade do ano de 2019. Padre, a CNBB ela lançou ontem a campanha da fraternidade, ontem que foi a quarta-feira de cinzas, com o tema que vem falar sobre fraternidade e políticas públicas. Na sua visão, que reflexões o senhor acha que devem ser feitas nesse momento? Como que a igreja ela se preparou para discutir esse tema com a comunidade? A Igreja Católica ontem lançou a campanha da fraternidade com esse tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, que é uma referência ao profeta Isaías no capítulo 1, versículo 27. E a Igreja, ela fala nesse tempo bonito que é o tempo da Quaresma, ela convida a comunidade a uma reflexão interior, a um tempo de conversão, a um tempo de graça, a um tempo favorável, e esse tempo favorável a igreja convida os seus fiéis a refletirem sobre a fraternidade. E coloca esse ano esse tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Políticas Públicas, convidando a comunidade a uma reflexão daquilo que no momento nós estamos no país, no estado, nos municípios, vendo como é que são vistas, implementadas, exercitadas as políticas públicas onde as pessoas são diretamente beneficiadas ou não, como levar as pessoas a ter essa reflexão bem ativa e proativa dos seus direitos e também dos seus deveres. Padre, é importante frisar que as políticas públicas elas não podem nem devem ser confundidas com as políticas partidárias, com as políticas de governo, mas geralmente o são. Dentro dessa fiscalização, dentro desse cuidado da implementação das políticas públicas pelos governantes, o que a igreja recomenda e o que a igreja acredita de como ela pode atingir a finalidade dessa campanha num momento como esse que a gente atravessa aqui no Brasil? Sem dúvida é um tema um tanto quanto complexo, mas necessário de ser refletido, Helder. Porque as pessoas realmente elas confundem muito políticas públicas com políticas partidárias. Nós, enquanto igreja, temos que ter esse cuidado muito especial para não haver essa confusão, para não fazer essa confusão. Primeiro, nós temos que levar em conta que política, a palavra política, ela é uma palavra que é a polis, como diz, uma organização, um pensamento, discussões que vem a organizar a cidade. É o pensamento, é a ação em favor da cidade, do bem comum. E as políticas públicas, justamente, são essas ações que a comunidade reunida, a cidade em discussão, ela, de fato, reflete aquilo que vai incidir diretamente na vida do povo. E a igreja tem esse cuidado de não haver essa confusão, Embora estando vivendo uma situação do país como nós estamos vivendo, as pessoas até com certo medo, mas eu convido a todos a não tenhais medo, como diz o próprio Jesus. Nesse momento necessário, esse momento favorável, esse momento de conversão, nós nos debruçarmos à luz da palavra de Deus para refletir as necessidades da comunidade, para levar em conta esse momento forte de unidade, à luz da palavra de Deus, mas também sentir que as pessoas necessitadas, elas precisam serem ouvidas, elas precisam serem respeitadas nos seus direitos, nos seus deveres, e a sociedade como um todo tem que se envolver, convidada a se envolver nesse tema, nesta campanha, para clarear as ideias cada vez mais, para que nós não confundamos políticas partidárias com políticas aquelas que vão realmente fazer com que as pessoas se sintam beneficiadas, atendidas nos seus direitos e também naquilo que vai fazer com que a sociedade, as cidades sejam cada vez mais atendidas, ouvidas
e assim, beneficiadas com aquilo que elas têm direito. Independente da religião, esse período é um período importantíssimo para os cristãos. É o período da Quaresma, é o período que antecede a Páscoa, não é? Como que a igreja orienta que esse período ela deve ser vivenciado? São 3 palavras-chave que, a meu ver, e a igreja assim fala. Primeiro, a oração. Nós, enquanto igreja, independentemente de religião, nós nos colocarmos frente a frente com Deus. Entender que esse Deus o qual nós professamos é o Deus que conhece o ser humano como um todo. Então, intensificar nossa intimidade com o Senhor, porque assim nós vamos também intensificar a nossa intimidade com o próximo. A segunda coisa seria o outro, que seria a caridade, a esmola, aquilo que vai ajudar com que o outro, que não tem nada, não só em questões financeiras, mas também em palavras, em acolhimento, em atitudes louváveis que façam com que essa pessoa se sinta amada e próxima das suas necessidades, de ser suprida das suas necessidades. A terceira questão é a caridade, né? A caridade que ele venha, de fato, cultivar nele esse lado próprio de fazer com que a sua vida esteja desprendida para que o outro também seja escutado e beneficiado com aquilo que eu disse, a fraternidade, tanto no sentido moral quanto no sentido material, para ser ajudado nas suas necessidades. Padre, pelos mais antigos, é uma prática o jejum. Como é que a igreja ela vê a prática do jejum e orienta a prática do jejum hoje, né? Muita gente deixa de comer carne às sextas-feiras, não é? Ou até mesmo durante todo o período da Quaresma, mas outros também já dizem que a carne que é a mais perigosa é a língua, né? Então deve-se fazer um jejum também aí da língua, do que se fala, do que se diz, né? Como é que a igreja tem visto isto hoje, essa prática do jejum? A igreja continua orientando a abstinência de carnes, nesse período da Quaresma, nas sextas-feiras, desse tempo quaresmal. Mas ela convida que, para que seja realmente útil esse teu jejum de carne, que você, como diz a liturgia da igreja, fica no pão e água, mas aquilo que você deixou de comer como carnes e outras coisas durante aquele dia, você calcula para ajudar alguém da tua comunidade que tem necessidade. Mas a igreja hoje orienta, sobretudo, ao jejum do celular, por exemplo, o jejum do celular, para que você possa dar mais atenção às pessoas, ter uma conversa mais direta com as pessoas, escutar, orientar e não fazer os grupos apenas das online, mas você ter um grupo direto com o outro que você possa escutá-lo e dizer o quanto é bom estar com o outro. E a igreja continua nos seus princípios, orientando os seus fiéis, mas o mundo de hoje que nós vivemos, nós precisamos fazer uma leitura do que está no nosso tempo, ao nosso redor, para que nós sejamos atuais, mas também venhamos dar o significado do nosso tempo para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas e respeitadas. O jejum é necessário de alimento, mas também para proporcionar alimento para os que não têm. Mas também esse jejum da língua, como você mesmo disse, Helder, é necessário que nós orientemos as pessoas com palavras dóceis, com palavras que venham a construir relações e não sejamos pessoas que separamos, porque diz a palavra que separa significa o diabo. A palavra que une Deus, então, use as palavras que venham unir a sociedade, venham unir a sua família, venham unir a comunidade, os grupos das relações interpessoais que sejam cultivadas nesse tempo da Quaresma. Padre Marcelino, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte, né, as explicações sobre a campanha da Fraternidade e Políticas Públicas nesse ano de 2019 e que o senhor também fique à vontade para transmitir, mais uma vez, uma mensagem de acolhimento, né, nesse período quaresmal em que todos os cristãos irão passar, né, ao longo desses 40 dias.
Eu que agradeço a oportunidade que me foi dada pela TV Costa Norte, em nome do nosso bispo diocesano Dom Juarez e de todo o clero da Diocese de Parnaíba, eu agradeço de coração a oportunidade. E dizer que a política, como diz o Papa Francisco, é o meio sublime de praticar a caridade. Então eu convido a que nós nos envolvamos naquilo que vem construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Mas também peço a todos nós que professamos o nome do nosso Deus, que nós não sejamos como Pilatos, que diante dos problemas sociais ele lavou as mãos, deixou que outros resolvessem, se omitiu de fazer o bem no momento necessário. Também nós, diante das situações tão cruéis que nós vivemos hoje, não podemos lavar nossas mãos. Nós temos que nos envolver para promover o bem da comunidade.